Alisson, e agora? Que questão que vem? Vem uma das mais difíceis da prova, se não for a mais difícil, certo? Então, dá uma olhada aí comigo para ver o que surpreendeu os candidatos na hora da prova. Não foi uma questão tão fácil, não. Não foi uma questão tão fácil. Até porque a gente não esperava que a FGV aloprasse nesse nível aqui. Questão de número 43, terceira questão da prova. Presta atenção, na conhecida Nota sobre a Criança, de 69, Lacan. E aí dá vontade de parar, de ter uma pausa psicológica, um tempo psicológico diferenciado para digerir isso, e Lacan adoraria isso. Acho que para cobrar mais durante as sessões dele, certo? Mas assim, é a primeira vez que cai Lacan numa prova da FGV. Não cai conceito de Lacan, cai decoreba. A FGV adora isso. Adorava em 2010, em 2011, em 2012, quando deu uma melhorada brutal nas provas. Acho que em função dos escândalos e dos problemas e tal, pediu um pouco mais de entendimento do aluno não decoreba. Aqui voltaram ao estilo anterior da FGV mais decoreba e tal, para lascar o professor e os alunos, para dizer, olha, ninguém vai fechar essa prova. Então dá uma olhadinha aí no que eles cobraram. Na conhecida Nota sobre a Criança, Lacan afirma que o sintoma da criança é capaz de responder ao que existe de sintomático na estrutura familiar e, portanto, se define como representante da verdade, certo? Então, do que eles estão falando aqui? Do sintoma para Lacan, mas não é qualquer tipo de sintoma, gente. É sintoma dentro desse contexto, Nota sobre a Criança, de 1969, nesse artigo aqui. Ele aponta, sim, para duas formas de articulação do sintoma infantil. A primeira, que corresponde à articulação significante orientada pela metáfora paterna, então há uma relação aí, uma projeção, e a segunda que decorre da subjetividade da mãe e deixa a criança exposta a todas as capturas fantasísticas. Assim, pode-se dizer que o sintoma infantil... E aí, vamos continuar com o texto aqui. Presta atenção, decoreba, não vou trabalhar muito com essa questão aqui, mas vou mostrar de onde provavelmente a questão saiu, claro, do texto de Lacan, certo? Mas veja como é que foi construída a questão. Eles querem uma relação de causa e efeito, de duas partes, dois processos, de duas condições sintomáticas infantis. Então, bora dar uma olhada, descartar as absurdas e ficar com as mais prováveis. Letra A. Na primeira articulação corresponde ao lugar condensador de gozo. Na segunda, permite à criança o acesso à significação fálica. Cara, isso eu nunca estudei Lacan, mas está me parecendo um pouco obtuso isso. Ele está pedindo o papel do sintoma. As duas articulações aqui relativas ao sintoma. Está meio estranho aqui, porque parece que esse papel de acesso a significação fálica é constante, né? Eu iria por aí, Não sou um doutor em Lacan, claro, eu sempre falo isso para meus alunos, que eu sei responder questão de concurso. Se você tem doutorado, mestrado e tal, beleza, tu responde isso com o pé nas costas, mas minha formação, claro, trabalhei bastante na área de psicologia e tal, fiz alguns cursos de psicanálise, confesso que às vezes é bem complicado de entender, mas meu trabalho aqui é trabalhar com concurso style, não é ensinar psicologia, é ensinar a marcar o X na assertiva correta, ok? Então acompanha aqui comigo como que eu resolveria essa questão. Ficaria em dúvida entre algumas aqui. Lembra que eu falei que a FGV vai trazer umas 4 ou 5 questões em toda a prova irrespondíveis, é como questão de atualidades. O sábio sabe, não tem como estudar direito. Letra B, na primeira articulação está ligado à neurose e à perversão. Na segunda, à psicose infantil. Letra C, na primeira articulação, realiza a presença do objeto mais gozar. Nunca ouvi essa expressão do Lacan e assim, pareceu estranho aos ouvidos, eu risco logo. Na segunda, deixa uma abertura maior, as intervenções do analista. Letra D, na primeira articulação representa a verdade do casal familiar. Opa, a metáfora paterna aqui parece ter uma relação aí mais ampla num contexto familiar do que necessariamente ao pai. Na segunda, realiza a presença da criança como objeto A. Ao que, Alisson? Não faço ideia. FGV. Tá mal escrito, tá mal redigido? Nem discuto isso, vocês sabem que tá. Letra E. Na primeira articulação, corresponde ao terceiro momento do Édipo, na segunda, ao primeiro momento. Nossa, parece que eles inverteram então a ordem. Letra E com certeza não seria. Lacan teria um bom senso de pelo menos colocar do jeito certo, na ordem certa com que aparece. E aqui, um pequeno trecho de texto, alguns slides com a resposta dessa questão em aprofundamento. Afinal de contas, se caiu Lacan uma vez na FGV, tem chance de cair nas próximas, então toma cuidado. Tem que ser agora um figurinha carimbado aí nos seus estudos. E bora ver o que eu coloquei. Lacan, em 2 notas sobre a criança, dirigidas a Jane Aubrey, indica que a criança responde ao que existe de sintomático na estrutura familiar.
provavelmente questão sair daqui. Podendo se posicionar em duas vertentes, estamos falando de sintomas na estrutura familiar. Ou a criança responde ao que existe de sintomático na estrutura familiar, e neste contexto seu sintoma representa a verdade do desejo parental, ok? Então, letra D, a gente viu. Ou o sintoma corresponde à subjetividade da mãe, onde a criança é tomada como correlativo de um fantasma, obturando a falta onde se especifica o desejo materno, realizando a presença do objeto A na fantasia. Alisson, o que é isso? Não sei, não faço ideia. Lendo ainda os manuais de Lacan, de introdução ao seminário de Lacan, Lacan para idiotas e tal, Lacan Baby Class, eu ainda não consigo ter esse tipo de entendimento. Na verdade, já pedi para alguns alunos até para tentar explicar algumas questões de Lacan e eles se enrolam também. Gente, a culpa é do candidato, do professor, a culpa é do Lacan, a culpa é de quem? Na minha modesta opinião, a banca tem uma dose de responsabilidade aí. Lacan também, claro, você sabe, já estudou Lacan, se tu é da TCC ou do behaviorismo, vai ter uma séria dificuldade aqui. Mas assim, tem coisa que é muito fácil, muito tranquila de entender. Nesse caso aqui, é necessário talvez um vídeo de umas 2 horas para explicar como que esse sintoma se estrutura mesmo e qual que é significante, significado, essa questão metáfora paterna para Lacan, ok? No nosso propósito aqui eu estou afirmando, nessa questão aqui, não cabe anulação mesmo. Mas bora aproveitar e adicionar um caroço de informação, eu sempre gosto de fazer isso. Como eu disse, caiu pela primeira vez, pode cair sempre. Bora falar um pouco do enquadramento clínico aqui, ok? Para encerrar aqui esse vídeo. Para Lacan, o primeiro caso é mais propício a uma intervenção analítica, lá quando é uma representação familiar, já que existe uma distância entre a criança e a mãe, uma mediação operada pela função simbólica, metáfora paterna, conceito bastante interessante em Lacan que você tem que estudar. Essa distância instala um outro, com letra maiúscula, é um substantivo, com falta, que se poderá imaginariamente suturar, mas que será um outro do qual se podem separar objetos, onde o sujeito possa se situar. Estão vendo que é mais articulado aqui. A outra vertente se constituiria no campo da psicose, onde a criança é fusionada à mãe. Parece Klein, não confunda com Klein, que aliás nunca caiu na FGV, se Deus quiser vai continuar sem cair, apesar de ser bem mais fácil que Lacan. Não havendo intermediação de um terceiro que ofereça uma saída desta dimensão de subordinação da criança ao desejo materno. Prosseguindo, ou seja, a indicação de Lacan remete à questão de uma relação entre a estrutura familiar e o sintoma da criança, onde existe a possibilidade de uma apropriação sintomática da criança através de suas produções fantasmáticas ou de um assujeitamento mortífero ao desejo do outro. A intervenção clínica pode privilegiar uma destas vertentes, se interessar pela questão familiar, interpretando a criança apenas como sintoma dos pais, o que justificaria uma intervenção a nível familiar, ou se interessar pela verdade do desejo do sujeito e se constituir numa prática de subjetivação. Beleza? Tranquilo? Não é tão tranquilo. Temos aqui pelo menos uns 20 conceitos que daria para trabalhar com certeza durante muito tempo. E Martini Flet avança um pouco mais nessa distinção a propor 2 categorias de sintomas. Na primeira categoria, a autora coloca o que denomina de sintoma analítico propriamente dito, articulado ao recalcamento primário e correlato à constituição da neurose infantil do sujeito. Neste sentido, a criança deve ser ouvida como um sujeito que se faz representar por um sintoma, o que justifica sua entrada em análise. Em contrapartida, existiriam as manifestações sintomáticas. Ela é uma neolacaniana, que são justamente o produto da organização parental inconsciente e seriam as respostas da criança às neuroses dos pais da realidade. Segundo a autora, o corpo da criança se prestaria a funcionar como marca da neurose dos pais. Lacan, inclusive, no discurso de fechamento das jornadas sobre a psicose infantil na criança, indica que a função do psicanalista é a de se opor a que o corpo da criança responda ao objeto A. Em outras palavras, poderíamos dizer que a função do analista é de se colocar como mediador entre a criança e o desejo materno. Grifa essa parte do nosso vídeo, evitando que a criança seja tomada como objeto parcial em sua fantasia. Vocês não têm ideia do quanto que isso é rico. Meus queridos, é o seguinte, se vocês ficarem com alguma dúvida com relação a esse vídeo, algum comentário, alguma, sei lá, até sugestão sobre Lacan, como que a gente pode trabalhar isso de maneira mais fácil, mais didática e tal, inscreva-se no nosso canal primeiro, entra no nosso site, dá uma olhada no nosso material de estratégia concursos, nosso Facebook, mas principalmente deixa sua questão aqui embaixo no nosso vídeo, ok? Eu volto já já com a continuidade da resolução dessas questões. Para mim essa foi a mais difícil de toda a prova, talvez de toda a história da FGV. Um grande abraço